por que será que essa história tão simples, que fala de um pequeno príncipe, se tornou tão importante na história, a ponto de se tornar um dos livros mais lidos de todos os tempos? O Pequeno Príncipe teve esse poder sobre a humanidade. Por que será? Você tem um palpite? Ele fala da nossa criança interna, essa que todos nós temos, mas que ficou guardada dentro de um baúzinho a 7 chaves e foi deixada lá no passado para que ela não interferisse na nossa vida junto com os adultos, porque ela nos daria muito trabalho. Ela é muito espontânea, ela é muito original, ela é muito criativa, ela é muito incrível, porém ela não faria sucesso no mundo dos adultos. E como nós precisamos fazer sucesso e sermos importantes no mundo dos adultos, nós deixamos essa criança relegada ao segundo plano. Eu quero focar no filme, que é bem antigo já, mas que eu encontrei atualmente no YouTube, dividido em 9 partes. É possível você assistir também. É maravilhoso e trata de um aviador que está narrando a sua história. E ele conta de que quando ele era criança, ele costumava tentar atrair a atenção dos adultos com os desenhos dele. E um dos desenhos principais dele era o de uma jiboia que engoliu um elefante. E quando ele mostrava esse desenho para os adultos não entendiam nada e diziam: pare com essa bobagem de desenhar, pare com isso. E quando ele perguntava: o que você acha que é esse desenho? Os adultos diziam: é um chapéu, é um chapéu. Era tudo que os adultos conseguiam dizer, que era um chapéu. Não conseguiam interpretar o desenho daquela criança. E ele então, com o tempo, foi deixando de ser criança, foi deixando de pensar como criança e se tornou um adulto como outro qualquer. Existe um momento então em que ele está como aviador sobrevoando o deserto e alguma pane acontece no avião dele e ele aterrissa no deserto. E ali então, nesse cenário, ele tem um encontro com o Pequeno Príncipe. Bom, o deserto ele tem um símbolo muito importante. O deserto significa lugar nenhum, significa um lugar onde eu não sei de onde vim, não sei para onde vou, estou no meio de um lugar ainda reticente, não é? E o deserto pode simbolizar também uma crise. Sabe aquele momento em que você diz assim: tudo bem, né? Cheguei nos 40 anos, e agora? O que eu faço? Não sei se eu quero mais agradar todo mundo, estou pensando que eu preciso começar a agradar eu mesmo de novo. Então, esse é um momento em que uma crise desperta essa criança interna que mora dentro de nós escondidinha em algum momento, em algum lugarzinho ali bem pequenininho. Essa criança volta à tona. E o Pequeno Príncipe apareceu nesse cenário da vida do aviador. Também a nossa criança interna, vira e mexe, ela quer aparecer, que às vezes a gente coloca ela bem lá para baixo de novo e diz: fica quietinha aí, mas ela vira e mexe, ela quer aparecer na nossa vida também, para resolver alguns problemas de infelicidade, para nos tornar mais espontâneos, mais criativos com a vida. E às vezes a gente rejeita essa criança. O aviador vinha rejeitando todo esse tempo e de repente ele aparece ali no deserto e pede para o aviador uma coisa. Ele pede que o aviador desenhe um carneiro. Ele quer levar um carneiro desenhado lá para o seu planeta. Ele diz que o seu planeta tinha uma rosa, tinha baobás, tinha vulcões e que ele também queria um carneiro. E então o aviador diz: é uma pena, mas eu não sei desenhar. O único desenho que eu sei fazer é esse. E então ele pega papel e caneta e desenha de novo a jiboia que tinha engolido o elefante. Imediatamente aquela criança interpreta e diz: eu não quero uma jiboia que engoliu o elefante, eu quero um carneiro. E então o aviador fica surpreso com a capacidade que a criança teve de interpretar algo que nenhum adulto pôde interpretar antes. É incrível. E então ele começa a tentar desenhar o carneiro pedido pelo Pequeno Príncipe. Mas nenhum dos carneiros foi aprovado. O Pequeno Príncipe achava velho demais, outro parecia doente, ele desclassificava todos os carneiros. Então, esse homem ficou muito chateado, porque ele já estava ali numa situação difícil, com o avião quebrado, no meio do deserto. Ele diz: eu estou perdendo tempo com você, que importância que tem isso? Um carneiro, uma rosa, o seu planeta, que importância tem tudo isso?
E o Pequeno Príncipe ficou muito ofendido, porque afinal de contas, na perspectiva daquela criança, tudo era tão importante, a sua rosa era importante, o carneiro era importante, o seu planeta muito importante. E ele saiu então correndo e dizendo: para você nada é importante, para você nada é importante. E o aviador foi atrás dele e disse a ele: me perdoe, eu estava falando como gente grande, me perdoe, eu vou fazer sim o seu carneiro. E então os dois voltaram para perto do avião e o aviador de novo, tentando fazer o carneiro, desenhou uma caixa com 2 furinhos. Quando o Pequeno Príncipe viu aquela caixa, ele falou: perfeito, o carneiro está dentro da caixa, é assim que eu preciso, porque no meu planeta tudo é muito pequeno e eu preciso de um carneiro dentro de uma caixa. Esse está perfeito. A capacidade da criança de criar, de ver além, de entender que tinha um carneiro ali dentro da caixa, porque na verdade o carneiro não estava desenhado, mas a criança viu assim mesmo o poder de criação e de certa maneira considerado por nós ridículo e considerado por nós adultos estranho, não é? Mas a criança tem esse fascínio pela vida, de ver beleza. A criança consegue maravilhar-se com tudo. Esse poder de maravilhar-se é o poder que nós perdemos quando nos tornamos adultos, infelizmente a maioria de nós. Mas então, o carneiro desenhado, o Pequeno Príncipe começa a contar, a narrar a sua história para o aviador, de como ele havia chegado ali naquele momento. E ele diz que lá no seu planeta, a sua rosa tinha muitos ardis, ela era muito melindrosa e que, determinado dia, ele decidiu partir para conhecer outros mundos e outros planetas. E ele tinha, para ajudá-lo, alguns passarinhos que ajudavam ele a voar. E ele visitou vários planetas dessa forma. O primeiro planeta que ele visitou foi o de um rei. E quando ele chegou lá, o rei então estava traçando ali referências, traços no chão. Ele estava medindo e traçando todo aquele chão. E o Pequeno Príncipe achou estranho, porque ele estava sozinho naquele planeta, mas estava fazendo ali uma divisão de territórios. Para aquela criança, aquilo foi ridículo, foi estranho. Na perspectiva da criança, era alguma coisa muito estranha aquilo que aquele rei estava fazendo. E é assim mesmo que muitos de nós adultos queremos ter poder. Nós queremos mapear os nossos territórios e queremos dizer onde é que nós temos poder. Então, o Pequeno Príncipe partiu dali e chegou num outro planeta onde havia um contador. E o contador estava incrivelmente contando as estrelas. E para o Pequeno Príncipe também foi muito estranho. Na perspectiva de uma criança, aquela situação era muito estranha. Por que você está contando as estrelas? Eu estou contando as estrelas porque eu quero possuí-las. Ninguém teve ideia de possuir as estrelas. Quem tem a ideia primeiro é dono da ideia. Eu quero possuir as estrelas. E por que você quer possuir as estrelas? Perguntou o Pequeno Príncipe. Eu quero possuir as estrelas para ser rico. E para o Pequeno Príncipe aquilo não fez nenhum sentido. Possuir as estrelas, ser rico. Aquele homem estava totalmente voltado, tomado por aquela ideia de poder e vivia somente nessa zona de conforto do poder. Então ele se retirou dali e foi para um outro planeta, onde havia um historiador. E o historiador estava cheio de livros em volta, todos escritos por ele mesmo. E quando o Pequeno Príncipe chegou, ele disse: eu vou incluir você na história. E o Pequeno Príncipe disse: todas essas histórias foram escritas por você? Sim. E a verdade? Onde está a verdade? Quem se importa com a verdade? Eu estou escrevendo do meu jeito, a minha maneira. Para uma criança, a verdade é muito importante. Para o adulto, o mais importante é ter poder e contar a história dentro do seu próprio arsenal, do jeito que ele mesmo quer. Então, o Pequeno Príncipe também partiu daquele planeta e foi para um outro planeta, onde ele encontrou um general. E o general marchava. E o general marchava sozinho no seu planeta. E o Pequeno Príncipe disse: mas onde está o seu exército? Você está treinando um exército, mas onde está o seu exército? E o general falou: não tenho exército, mas você pode ser o meu primeiro recruta. Olha aí a visão do poder. E o Pequeno Príncipe disse:
mas você quer um exército por quê? Quais são os seus inimigos? E então esse general falou, eu não tenho inimigos, mas primeiro eu formo um exército, depois eu arrumo os inimigos. E é assim mesmo que acontece com os adultos, não é mesmo? Na sua necessidade de poder, estamos sempre arrumando inimigos, porque quando nós nos armamos demais, certamente nós acabaremos encontrando inimigos, e se não houver um, nós acabaremos criando, por causa da inimizade, por causa do desrespeito, por causa de tantas outras coisas. E então, depois de visitar esses tantos planetas, o Pequeno Príncipe veio para a Terra. E na Terra ele conheceu o deserto, conheceu uma serpente, conheceu a raposa e se tornou amigo da raposa. E com a raposa ele compreendeu muitas coisas. A raposa também estava amedrontada, porque já tinha sido ferida de muitas formas e tinha medo de ser caçada. E é interessante que essa história, ela é incrível na perspectiva da criança e desse animal que é a raposa. Então, isso nos dá uma dica de que nós temos muito a aprender com a natureza e com as crianças, porque existe ainda pureza, existe ainda, apesar de parecerem tão frágeis, são muito mais poderosos do que nós adultos. Nós tentamos aí falsificar um poder, mas não somos tão poderosos assim. O poder ainda reside na criança e reside na natureza. Essa é a dica que fica para nós, né? E a raposa foi cativada pelo Pequeno Príncipe, porque a raposa passou a confiar no Pequeno Príncipe, viu que ele era de confiança e passou a confiar nele. E ela disse a ele que alguém se torna responsável por aquele que cativa. Até porque quando o Pequeno Príncipe viu que a raposa morava num grande roseral, o Pequeno Príncipe ficou muito chocado com aquilo, porque ele tinha uma rosa no seu planeta. E a rosa era muito especial para ele, porque era única. E a raposa então esclareceu que a rosa continuava sendo especial, que a rosa continuava sendo única, porque era a sua rosa lá no seu planeta. Que embora houvesse muitas e tantas outras rosas, aquela era a rosa mais especial para ele, e ela era essencial para ele. E isso então trouxe ao Pequeno Príncipe a ideia de que, embora ele precisasse conhecer outros planetas, ele precisaria voltar para sua rosa um dia, porque ele a havia cativado também. E de certa forma, ela esperava por ele. E a raposa ensinou grandes lições para o Pequeno Príncipe, e o Pequeno Príncipe grandes lições para a raposa. Foi incrível. A raposa também mostrou para ele que o essencial é invisível aos olhos, que o essencial se vê com o coração. Somente alguém de coração muito puro pode compreender essas coisas. E a raposa ensinou isso ao Pequeno Príncipe e foi uma lição completamente aprendida. Em algum momento, o Pequeno Príncipe então disse adeus à raposa, porque ele precisava arrumar um jeito de voltar para sua rosa. E foi nesse inteirinho então que ele encontrou o aviador, porque ele tinha ido ao deserto novamente com um objetivo, que era encontrar a serpente. E após narrar a conversa para o narrador, para o aviador, após contar toda essa história para o aviador, então o Pequeno Príncipe se dirige à serpente, porque ele permitiu que a serpente o picasse para que ele retornasse para a sua rosa. É muito interessante essa perspectiva do Pequeno Príncipe sobre a morte também, porque ele não entendia a morte como um fim. No momento em que ele estava desfalecido no chão, o aviador veio de encontro a ele, pegou ele no colo e ele explicou que ele não ia morrer, que ele não ia acabar, que ele se tornaria, que era só olhar para as estrelas que ele seria encontrado junto das estrelas, mas que aquela carcaça era muito pesada, né? Se referindo ao corpo, que a sua carcaça era muito pesada para que ele pudesse voltar para sua rosa. Os passarinhos que o levavam de viagem haviam desaparecido. A única alternativa que ele tinha era se livrar do corpo para voltar para sua rosa. Bom, apenas a pureza de uma criança pode compreender a morte dessa forma. Um dos maiores medos, se não o maior medo do adulto, é a morte. A morte de muitas formas, né? A morte
por aniquilação física, emocional, ou porque alguém pode falar mal de mim, ou vou ser aniquilado, enfim. A morte, das mais diversas formas, ela é muito temida pelo adulto. Mas a criança, se ela ainda não tiver sido afetada pelos conceitos do adulto, ela compreende as coisas com uma naturalidade muito grande. E assim o Pequeno Príncipe compreendia que precisava simplesmente voltar para sua Rosa. E assim o filme termina, com ele sorrindo em meio às estrelas. E a carcaça ficou ali no colo do aviador. Bem, esse filme ele fala de pureza, ele fala de espontaneidade, ele fala desse olhar da criança para a vida. Quem sabe um convite para nós também deixarmos de ser tão afixados no mundo dos adultos e nos voltarmos também para essa criança interna que deseja tanto ter uma vivência maior em nós, não é? É claro que nós precisamos nos adaptar sim a algumas coisas no mundo, mas nós podemos trazer a vivência dessa criança interna e tornar a nossa vivência no meio dos adultos muito mais suave e muito mais leve também.